Olá, pessoal! Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre ângulos complementares e suplementares. O que seriam isso? Vamos descobrir um pouquinho sobre isso. Então, o ângulo só é complementar quando a soma das suas medidas é igual a 90 graus. Então, eu tenho dois ângulos, quando eu somo esses ângulos, a soma deles tem que ser igual a 90 graus. Então, isso são ângulos complementares. Já os ângulos suplementares, quando eu somo dois ângulos, a medida da soma desses ângulos tem que ser 180 graus. Vamos acompanhar alguns exemplos que fica mais claro. Então, aqui, pessoal, quando nós falamos de ângulos complementares e suplementares, nós temos inicialmente que saber o que é um complemento e o que é um suplemento. Então, eu vou identificar aqui para vocês. O complemento... complemento e suplemento. Então, o complemento é 90 graus, certo? Suplemento, 180 graus. Então, eu tenho que saber que a soma de dois ângulos é igual a 90, a soma de dois ângulos é igual a 180. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o quê? O complemento, 90 graus, menos o termo que eu vou descobrir, ou o termo que ele me dá no enunciado da questão. Aqui eu vou fazer 180 menos x. Então, sempre eu vou fazer essa representação aqui. Então, aqui no meu enunciado diz calcular a medida do complemento e a medida do suplemento de um ângulo que mede 57 graus e 30 minutos. O que eu faço aqui, pessoal? Aqui é bem simples. O x aqui, que ele está representado, é os 57 graus e 30 minutos. Então, eu vou fazer 90 graus menos o valor do x. Vou montar uma continha normal. Uma continha normal, não. Eu vou montar ela normal, como tá aqui, menos 57 graus, 30 minutos. Eu vou ensinar vocês a usarem a calculadora. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pegar a calculadora, vocês vão pôr 90. Estão vendo essa tecla aqui? Na minha, quem tem a calculadora igual a minha? Deixa eu pôr mais em cima aqui. Aí. Então, ó, 90. Essa teclinha aqui indica grau, minuto e segundo. Então, eu vou clicar ela uma vez. Eu tenho 90 graus. Menos 57 graus, 30 minutos. Então, ele sempre vai aparecer bolinha. Só que é grau, minuto, segundo. Então, 90 graus menos 57 graus, 30 minutos. Igual. Então, ele me deu a resposta que é 32 graus, 30 minutos. E 0 segundos. Então, essa bolinha aqui tá representando o minuto, tá? Então, tem que fazer dessa forma. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, para descobrir o suplemento. Então, eu vou fazer 180 graus menos o valor do x. 57 graus, 30 minutos. Então, eu vou pôr lá na minha calculadora. 180 graus menos 57 graus, 30 minutos. Igual 122 graus, 30 minutos. Então, vocês têm a facilidade que vocês já podem utilizar a calculadora. Então, isso aqui facilita muito a resolução do que ficar emprestando, ficar fazendo todo aquele rodeio na hora da resolução, né? Então, vamos para mais um exemplo. Nesse aqui, ele diz assim, a metade da medida do complemento de um ângulo é 35 graus. Qual é a medida do ângulo? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer a primeira representação, que é a metade. Então, o que é a metade? 1/2 de quem? 90 graus, porque ele está falando do complemento, 90 graus menos x, de um ângulo de 35 graus. Então, o ângulo é igual a 35 graus. Por quê? A metade da medida do complemento de um ângulo. Então, é isso aqui, igual a 35. Então, agora eu vou ter que fazer 1/2 vezes 90. Vocês podem fazer lá na calculadora. Se a calculadora de vocês for igual a minha, ela vai fazer fração. 1 ABC 2 vezes 90, igual a 45 graus, menos 1/2 vezes x, 1/2 de x,
igual a 35 graus. Aí, aqui, pessoal, eu tenho um termo desconhecido, que é o x, e tenho uma fração. Então, eu tenho que fazer mínimo múltiplo comum. O mínimo entre 1 e 2 é 2. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 45 é 90 graus, menos 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes x, x igual 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 35, 70 graus. Como tem igual, elimina-se o denominador. E agora eu vou representar novamente aqui e tenho que separar letras para um lado, números para o outro. Então, tá mais, vem para cá, menos. E não esquece de pôr a bolinha do grau. Menos x igual. 70 menos 90 fica menos 20 graus. Como os dois são negativos, eu vou fazer regrinha de sinal. Primeiramente, porque eu não posso deixar o x negativo, ó, pessoal. Não posso deixar o x negativo. Então, como ele não pode ser negativo, eu vou fazer a troca de sinal. Então, vai ficar x igual a 20 graus. E eu não posso ter medidas negativas, certo? Dúvidas? Só perguntar que eu auxilio vocês. Aqui no terceiro exemplo, diz assim: 3 quartos da medida do suplemento de um ângulo valem 75 graus. Qual é a medida desse ângulo? Mesma coisa que a gente fez no anterior. Então, eu tenho 3 quartos. A fração 3 quartos de quem? Da medida do complemento. É igual a 75 graus. Porque diz que vale 75. 3 quartos disso aqui é igual a 75. Lá no outro, a metade era igual a 35. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou usar minha calculadora. 3 ABC 4 vezes 180, 135. Então, 135 graus menos 3 vezes x, 3x sobre 4, igual a 75 graus. Aí, aqui eu tenho o denominador. Então, divide embaixo, multiplica em cima. O mínimo entre 1 e 4 é 4. Então, 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 135, 540. Igual. Opa, igual não, menos. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3x. 4 dividido por 1, 4. Vezes 75, vai dar 300. Então, como eu tenho igualdade, elimina-se o mínimo. Então, 540 graus menos 3x igual a 300 graus. Agora, eu vou separar a letra para um lado, número para o outro. Menos 3x igual a 300 graus menos 540 graus. Menos 3x igual menos 540, vai ficar menos 240 graus. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E não troca o sinal dele. Então, vai ficar dividido por menos 3, 80 graus. Então, a medida de x, nesse caso, é 80. Menos e menos dá mais. Dúvidas? Só perguntar que eu auxilio vocês. Então, vocês vão fazer os exercícios do 1 ao 9 na página 223 e 224. Dúvidas que vocês tiverem, podem enviar para a prof, que a prof vai auxiliando vocês, tá bom? E que vocês tenham uma boa semana, que Deus abençoe vocês e tenhamos uma semana abençoada de estudos. Beijos, até!